Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, um dia depois da estreia de Grêmio de Internacional na Taça Libertadores da América, a meu juízo, de bom tamanho. Internacional, eu esperava que empatasse o jogo contra o Palestino e achava que o Grêmio também iria empatar. Aliás, para quem eu falei fora do ar e cheguei a falar no ar, eu achava que os dois empates ficariam ajustadinhos. Não por achar que o Palestino fosse grande coisa, mas se a gente pegar o conjunto da obra, Lauro José de Quadros, Keller Kloss, Maurício Freitas, se a gente pegar o conjunto da obra, nós vamos chegar à conclusão que o Palestino, direta ou indiretamente, eliminou Tajeres, São Paulo e o Independiente de Medellín. Verdade. Direto, o Independiente e o Tajeres. E por tabela, o São Paulo. Mas não conseguiu eliminar Lomba. Lomba não conseguiu. Lomba, não. Não. Lomba, Quer dizer que se fosse outro goleiro, o Inter... Não subiu a lomba. Não teve máquina. Tu acha que se fosse outro goleiro, o Inter não voltava com os 3 pontos? Pois é. Keller Kloss, te Olha, satisfez o Internacional? Olha, o Internacional... A bola já está rolando aqui. O mas boa noite eu dispensei, mas tá... A meu juízo, bem, o óbvio, né? O resultado foi muito melhor do que a atuação. O Internacional entrou com medo de perder o jogo, jogou atrás, a zaga não saiu do lugar, ficou na linha da grande área e aí vem a confusão. O Odair optou por um time que tinha feito sucesso no Campeonato Brasileiro ano passado, mas esqueceu de avisar que tinha que jogar como o ano passado, integralmente, não só a metade do esquema tático. Mas jogou como terminou o ano. Pouco. Não. Terminou o ano bem diferente, porque quando ele botou o D'Alessandro, virou um time de toque, um time de lateral para trás e não ganhou mais de ninguém. Foi um fracasso. Até eu questionei lá atrás, aqui nesse programa. A direção tem que saber se há problema no vestiário ou se há problema no preparo físico, porque o Internacional disputava uma competição apenas e nas últimas 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro o time já não corria mais. Então tinha algum problema, ou era vestiário ou era preparação física. E eu até disse, eles não precisam externar, mas a direção tem que saber para corrigir no ano que vem. Bem, o Odair então optou por um sistema tático que foi vencedor, que foi exitoso no ano passado, que era com o Rodrigo Dourado centralizado, Patrick por um lado e Edenilson pelo outro, certo? Beleza, só que o que deu errado no meu entendimento? Houve uma preocupação em não perder o jogo. E tudo aquilo que tanto o Corinthians do Carille, quando campeão brasileiro, quanto o Internacional ao terceiro lugar, fizeram o time 10 atrás da linha da bola e quando retomava sair em alta velocidade, mas não em contra-ataque, porque contra-ataque é diferente de sair o time em alta velocidade. Contra-ataque foi o que aconteceu, por exemplo, com o D'Alessandro em 2 oportunidades no final do jogo, uma que ele errou, deixou de matar o jogo ali, né, com 2-0, e nitidamente o Internacional contra-ataca e chega com 2, no máximo 3 na frente. Isso é contra-ataque. Quando sai em velocidade, como foi a campanha exitosa do ano passado, tu sai com 7 jogadores, tu sai com 5 mais os 2 alas, tu sai com 7. O Palestino jogou no esquema que a Nigéria jogou na Copa do Mundo, com 5 atrás, 3 e 2. E eu escutei um comentarista da TV dizendo que tinha o losango no meio do campo. Não tinha. O Palestino jogou sempre com 2 na frente. 2 segurando, 2 entre zagueiro e lateral para segurar a linha de 4 atrás. Foi isso que o Palestino fez. E me faltou o nome aqui, o stop ali que seria esse quinto, que quando vai sair a jogada do time, quando vai sair jogando o time, aí abrem 2. Abre o primeiro do vértice, que é o centralizado, e mais esse stopper que ele joga como zagueiro também, sai os 2 distribuídos na frente da área para começar o jogo. E ele envolveu totalmente o meio-campo do Internacional. Mas o Internacional tem uma superioridade técnica em seus jogadores que acabou prevalecendo, né? Mas me lembrou e até nem foi um colega meu lá, o Alexandre Pomuceno, que eu estava falando, mas só um pouquinho, mas foi um gol, podia ter perdido, porque se não fosse o goleiro, foi o melhor em campo. E ele me lembrou que foi semelhante ao jogo contra o Ijuí, no Campeonato Gaúcho. São Luís de Juí, que o Internacional
poderia ter perdido o jogo e fez um gol naquele chute do zagueiro de fora da O área. Carlão aceitou. E o Falha do goleiro, goleiro. falha do goleiro. Então, ali também houve falha do goleiro. Então, o Internacional poderia, a meu juízo, ter ganhado o jogo com facilidade, não fosse ficar atrás. Ficou atrás. E quando a zaga não sai, quando os alas não saem, tu acaba fazendo no máximo contra-ataque. E não uma saída rápida, repito, Corinthians do Carille quando campeão brasileiro e o próprio Internacional nos momentos exitosos do ano passado. Bom, o Lauro já analisa o Inter também, mas já vou acrescentar o Grêmio na conversa, porque houve críticas hoje ao Grêmio, o torcedor estava meio injuriado, achando que o Grêmio piorou em relação ao ano passado. O Grêmio deixou de matar o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo, aquela bola no poste do Jean-Pierre se entra, é o último lance da partida. Então, dá para ver por... O Viseu perdeu 4 chances claras. Dá para ver por mais de um ângulo, né, Lauro? Olha, há 3 anos eu encho o teu saco, o vosso saco aqui, dizendo aquele jargão, aquele clichê. Everton joga o que o Luan pensa que Tu tá joga. te lavando com isso, né? Everton Tu tá- Se arrependendo da joga frase um momento. o que o Luan pensa que joga. 3 anos, enchendo o teu saco. Mas agora eu tenho uma Mas novidade. nas decisões o Luan se sobressai. Atenção, tem uma novidade. Matheus Henrique joga o que o Luan pensa que joga. Opa. Jean-Pierre joga o que o Luan pensa que joga. E eu não estou sendo cáustico com o Luan, pelo qual tenho a maior simpatia, um cara humilde, me parece um cara legal e tudo. Eu sei que tem a fascite plantar, eu sei tudo isso aí. Jogou muito bem na Olimpíada, jogou muito bem. O Neymar tem razão, o time do Brasil na Olimpíada, o Brasil campeão na Olimpíada, mudou depois do Luan, é verdade isso. Mas também é verdade que o Luan joga uma partida bem de 3 em 3 meses. E os apaixonados pelo Luan, quando ele joga bem, aí ele tem, eu digo lá em casa para minha mulher, que entende muito mais de futebol do que eu. Ninguém tem dúvida. Não, alguém tem que entender. Tem em casa, Eu né? comento com ela assim, agora está jogando bem o Luan hoje. O Luan joga bem quando de 40 passes ele erra só 15. Hoje o Davi Coimbra disse o seguinte, quando o Luan joga mal, ele é bom. Aí é o fanatismo pelo Luan. Então aí eu digo assim, ele está jogando bem hoje, 3 meses não precisa jogar bem. Porque tem um certo fanatismo. Tá, mas ele não jogou bem nas decisões? Mas é. Porque eu tenho uma estatística que eu apresentei, que o Marcelão me perguntou se eu era assessor de imprensa do Luan. Que ele jogou bem contra o Barcelona de Guayaquil, jogou bem contra o Lanús, jogou bem contra o Atlético Mineiro lá atrás na Copa do Brasil, jogou bem contra o Cruzeiro, destruiu o Cruzeiro em 10 minutos. Joga bem nos Grenais, Sabe por quê? fez furor naquele 5-0. Sabe por que tu não faz isso com o Jeromel nem com o Kahneman? Porque jogam mais Eles frequente. jogam sempre bem. Jogam sempre bem. É, então tu tá me ajudando, tu tá fazendo isso para dizer que ele é ciclotímico. E é que nem misturando o Tu Internacional. já colocou ele em quarto na hierarquia dos meia atacantes. É que nem misturando o Internacional agora, a coisa mais polêmica entre os torcedores do Internacional e na mídia, Maurício, a coisa mais polêmica é D'Alessandro. Então, o D'Alessandro tinha que estar jogando, o D'Alessandro não tem que estar jogando. Eu acho lindo o que está acontecendo, o Odair e o D'Alessandro e o Odair, com todo o temperamento que tem o D'Alessandro. Entrou aos 82 minutos. É, ó. personalidade que ele tem, fica no banco, já comentei isso aqui, entra faltando 8 minutos, já comentei isso aqui, não é a primeira vez, vai entrar, não entra e tal, e ele aceita isso aí, e há uma amizade boa, uma proximidade boa entre os dois. E aí, chega onde quero chegar. O D'Alessandro é assim, ó, na polêmica é assim, o cara que fica no banco, o cara que não entra, é aquele cara que se entrasse... Resolveria tudo. Ah, presta atenção, Se velho. ele tivesse em campo, ele resolvia. Aquele cara do Resolveria banco é o milagroso que, se entrasse, ele faria coisas espetaculares. Não se sabe se faria. É. Aí é que... Mas tem uma diferença do Luan para o D'Alessandro, né? O Luan ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, né? Sim. E o D'Alessandro Mas não tá foi o há quantos Grêmio que anos ganhou? só- Não foi o Grêmio? Não, mas ele arrasou na final, né? Ele arrasou na na final, final. na final. O debate começou a ficar bom. Não, tem um não. anti-D'Alessandro Não, e e um um anti-Luan. Não, eu pensei que o Grêmio tinha sido campeão, Não, foi porque- o Luan, então. O Luan, o Grêmio foi campeão e o Luan foi campeão e com não, méritos. agora tá, e foi tá. o melhor da competição, não foi eleito o melhor da competição? Rei da América. Rei da América. Sim, sim, sim. E com toda a razão, né? Agora no Internacional o cara é idolatrado e
só leva no final do mês, porque título é só gauchão. Há quantos anos? Há quantos anos só gauchão? Libertadores não vale? Não, Libertadores Recopa não vale? Não, olha aqui. 8 gauchões, Recopa, 7. Copa Sul-Americana. Eu tenho Copa Suruga. Recopa são D'Alessandro 2 jogos. também foi o rei da América, quando o Inter ganhou? Não, foi Juliano, craque da 2010. É que há uma confusão. Não. Aí não interessa. Eu estou falando Libertadores e título. Eu pago o jogador para ganhar título. Não é para dar discurso e nem ficar provocando a torcida adversária. Tem duas promoções. O prêmio Rei da América é o duelo país. No Jornal Uruguai. E aí o D'Alessandro ganhou. Não tem nada que ver com o Uruguai. Uruguai que faça lá. Ele essa eu quero saber se é o meu jogador. A minha visão, eu já disse, é de dirigente, não é de torcedor, não é de comentarista, de mídia, não é de profissional que trabalha. Eu digo que são 4 pontos, pelo menos, que se vê. 4, pelo menos, né? Como dirigente, como profissional que trabalha, como jornalista, o pessoal da mídia, né? Como torcedor. E como torcedor. Olha, eu vejo como dirigente. O que eu vejo? Se paga um jogador o melhor do elenco, que se mais caro, ele tem que me dar a resposta, ele tem que ter uma liderança. Ele já não é o mais caro. Ele não entra nem no top 5. Não, mas foi quantos anos? Só ganhando gauchão. Ah, bom. Então, essas paixões a mim não me comovem. Eu prefiro um jogador que não tenha toda essa mídia, mas seja efetivo. Isso aí título. É uma coisa maravilhosa, polêmica, né? Que é com o Lauro, né? Polêmica. Já ouviu falar polêmica? Um dos programas mais famosos do Rio Grande do Sul. É verdade. Não, vou dar um exemplo bem radical. Felipe Viseu, o considerado centroavante do Grêmio, o atacante do Grêmio, o mais agudo do Grêmio, Felipe Viseu. É figo, Laurel? Hein? É figo. Sabe que no interior, quando o cara errava a bolita, não, então dizia que o cara era figo. É aí que eu quero chegar. Ele é figo porque ele era no alvo. É aí que eu quero chegar. Felipe Viseu, eu pego o jornal hoje, qualquer jornal que eu pegar hoje, vai se deter no seguinte: o cara, nota 4, ele recebeu na 0 hora nota 4. Eu dou para ele nota 8. Vou explicar por quê. Ele tomou um pau na ESPN de madrugada aí. Pois então, a 0 hora deu nota 4. Eu vou dar nota 8, Felipe Viseu, eu vou dizer por quê. Ele perdeu 4 gols, é verdade. Nos 4 gols, vou dizer uma obviedade, ele estava ali para concluir, deu uma porrada. A última que ele perde o gol, realmente, a última tentativa dele foi de chapa, vamos aqui, ó, de chapa. E a bola subiu demais. Tu não acha que ele tinha que ir de sola? De chapa, a bola subiu demais. Mas agora eu vou fazer uma comparação. Sabe por que isso não acontece com o André? Porque o André não está onde o Felipe Viseu está. Ali onde o Felipe Viseu esteve toda hora, o André nunca está. Tardelli ou Viseu? É que a paixão agora pelo André, Laura, porque em 2 jogos treino ele marcou 12 gols. Não, e depois é o seguinte... Foi contra o Guarani de Venâncio Soares e com o Sindicato dos Atletas. Aí vem de novo o negócio. Quem é que está jogando? Felipe Viseu. Os erros do Felipe Viseu. Perdeu 4 gols, porque estava ali. Perdeu porque estava ali. Bom, quem é que faria espetacular atuação? Aquele que não estava jogando, que estava no banco, só entrou depois, só entrou no fim. Como jogaria o André? Se fosse o André, meu Deus... O André não perderia aqueles gols. Essa nota 4... O André não perderia aquele Mas, Laura, eu estou contigo. Essa nota 4 não tem nada a ver. O jogador de movimentação, de conclusão, que aparece no lugar certo, eu, sinceramente, eu não entendo. Eu achei que ele fez uma boa atuação. A má atuação é porque desperdiçou os gols. Perdeu, mas isso acontece. Eu nunca fui comentarista de resultados, e com isso não estou criticando os outros comentaristas. Se ele tivesse, das 4 oportunidades, feito 2 gols, poderia ter acontecido. Que amor esse jogador e tal. Calma, o cara estava ali, o cara chutou, perdeu. O cara pode acertar, pode... Exatamente, tem que dar oportunidade. Já diferentemente, por exemplo, do Zeca no Internacional, né? Esse jogador veio aí com todas as credenciais da... campeão olímpico e tal, e até agora é o seguinte, se mostrou que é um jogador nada mais do que médio. Olha, tá sentindo falta do Fabiano ou não chega tanto? Não, eu sempre disse que o Fabiano faria falta e acertei, né? E digo mais, há uma uma escolha de jogador totalmente equivocada e sem nenhuma cientificidade. E eu dou um exemplo, pega os 2 alas do Grêmio, olha o tamanho dos 2 alas, olha a compleição física, olha a força física, a massa muscular, a potência muscular que eles têm.
O Léo Gomes por um lado e o Cortez pelo outro. Agora, olha os alas do Internacional. O Iago, para mim, no máximo, é um bom reserva. Ponto. Num time arrumado, ele joga. Agora, ele e o Zeca, é uma piada. É uma piada. Vem cá, não sabe que se é jogador médio, médio por médio pega o maior. Médio por médio de maior força física. Jogador que não são nem médio, esse Zeca aí tá uma decepção total. Tu é e com o contra os tamanho baixinhos, dele, então? Não, sou contra o baixinho ruim. O baixinho e ruim aí tu potencializou a ruindade. Por isso que tu gosta do Lauro, é baixinho bom. Não, baixinho bom é diferente. Baixinho craque é outra coisa. Vai fechar o pau aqui. Mas vamos uma questão... Não é. Nós tivemos assim, o Romário, por exemplo, um dia eu falei aqui, um colorado ficou me xingando, que eu era contra baixinho quando eu falei do Rossi. Tá? Aí eu comecei a dar o exemplo do próprio... Foi pro Corinthians, do Grêmio. Ramiro? Ramiro. Aí eu falei 3, 4 vezes, o Colorado Ramiro entrou... é do meu tamanho. Exatamente, entrou na rede social, esse cara é apaixonado pelo Ramiro, esse cara é gremista. Não tem nada a ver, estamos constatando. O Ramiro baixinho, mas o Tinga baixinho também, mas jogadores altamente Eu eficientes. sou da época em que o goleiro... Hoje o goleiro tem que ter 1,90 m ou perto disso, tá? Eu sou da época... Mais. Ou para mais. Eu sou da época em que goleiros, os grandes goleiros eram baixinhos. Sérgio Moacir Torres Nunes, depois um grande treinador. Valdir Moraes, campeão pan-americano, o Rio Grande do Sul representando em 56 do México. Jair, goleiro do Grêmio. Jair, 1,71 m. Atenção, vou repetir, atenção, senhores jovens. Um negrinho querido, goleiro do Grêmio, o tempo do Froner, 1,71 m. É que o Lauro é da época que jogava com goleiro baixinho porque a gente baixava as traves. Ué, o Jair houve um episódio assim. Baixaram as traves do Olímpico pro Jair não tomar muito gol, né? Sim, mas aí vale para os dois lados, né? Claro. Quando muda o lado... Não, mas se tu tem um goleiro de 1,90 m, tu baixa a trave, não tá levando vantagem nenhuma. Quem tá levando é que tem um goleiro baixinho, né? Tem histórias, né? Tem histórias, né, Lauro? O futebol tem histórias. Me veio na minha cabeça uma coisa obscena, agora que se eu disser, minha mulher vai me punir em casa quando chegar. Então, não sei, pensa bem, né? Tá chegando o Dia Não, Internacional da Mulher. falou em trave, eu me lembrei de uma coisa. Deixa assim. Bom, olha aqui, ó, o Internacional ganhou 3 pontos. Achou esses 3 pontos? Achou, foi muito melhor, porque eu repito, o treinador botou o time para não perder e o time ficou atrás. Quando retomava a bola, só contra-ataque. Sabe que o Daíra assiste esse programa todo dia, hein? Mas que bom que ele assista, né? Que bom que ele assista. Eu falei uma oportunidade que ele usava o Potker errado só para marcar, quando o cara com a explosão muscular dele tinha que estar mais perto da área adversária. Tá? Mas tudo bem, o Potker se adaptou bem, está voltando, mas está conseguindo. Não pode colocar muito atrás o Edmilson. O que ele fez com o Edenilson? Quando colocou ao lado do Rodrigo Dourado, isso eu falei aqui no teu programa, colocou ao lado, o Edenilson ficou com dificuldade de chegar na área adversária, porque saía muito de trás. Quando ele coloca mais à frente... Este, para mim, é o melhor jogador do Internacional, Edenilson. É o que está fazendo o time. É o diferencial do time. Mas ele montou, e aí... O melhor é o Nico Lopes. Se o Odair assiste o nosso programa, né, assiste. Então eu vou dizer que ele acertou em fazer a escalação que ele fez, só que ficou pela metade, porque o time saiu Vê se não está online o Odair aí. Porque só saiu em contra-ataque. Porque ele, com os 2 jogadores que ele tem, o Patrick e o Edenilson, exatamente, são jogadores que saem em velocidade. Eles não são aqueles trocador de bola do meio-campo. Eles não são de ficar retendo a bola no meio-campo. Ele sai já em direção ao gol adversário. Então ele fez essa proposta que na Libertadores poderá dar certo. Porque a Libertadores, passando essa primeira fase, certamente todos os demais times atacarão o Internacional. Então dá para montar um esquema reativo. Um esquema reativo, não necessariamente. Agora, também lá no elenco do Nacional, já falei no programa, existe jogadores que ele pode alternar o sistema com fazer posse de bola no campo adversário. Mas isso também tem que ser treinado e tem que mudar o esquema tático. Por quê? Porque ele tem Neilton, ele tem Sobis, ele tem o Sarrafiori, ele tem o Nico Lopes, ele tem o Edenilson. Pelo menos 5 jogadores são jogadores, e Paulo Guerreiro entrando também, são jogadores que têm capacidade de reter a bola em tabelamentos no campo adversário. São jogadores que têm qualidade. D'Alessandro.
O próprio D'Alessandro também tem essa característica, tá? Que também poderia. Então ele pode montar, mas tem que montar. Agora, o esquema do ano passado que ele repetiu agora, de todo não é errado. Porque, passada a primeira fase, os outros times vão atacar o Internacional, seja no Beira-Rio, seja fora. E aí esse esquema tático de ser reativo, de se fechar com 10 atrás da linha da bola e retomar sem velocidade, mas sair em velocidade, não em contra-ataque com 3. Tem que sair com 7. Os 5 e mais os 2 alas. Apesar de o gol ter saído na bola aérea, em cima do Kahneman, de quem eu sou fã, o gol sai na bola aérea em cima do Kahneman. Ele foi convocado para a seleção argentina e, com isso, em consequência disso, o Grêmio ficará sem o Everton e sem o Kahneman em 2 partidas. Agora... Do Gauchão. No Gauchão. Eu estou falando em Kahneman e quero falar em Jeromel. Eu gosto muito do Jeromel como pessoa, como jogador, não preciso nem dizer. Mas o que ele fez ontem... Um risco. Mas é um negócio inacreditável. O que é... Porra, pênalti. Pênalti, escandaloso. Expulsão. Mas outros lances aconteceram antes entre os dois em que o... Sim, mas o que o Lauro quer dizer que vingança... Não, mas é que não pode ter vingança. Exatamente, ele não pode. Ele não pode perder a cabeça. Ele não podia perder a cabeça. Mas ele foi provocado pelo cara. Pô, manda o cara a merda. É isso aí. Ali ele foi totalmente inconsequente. Foi imprudente e inconsequente. Não é o Jeromel, aquilo ali não é o Jeromel. Não é, exatamente, porque ele é o jogador de reconhecida Isso categoria. prova que o atacante conseguiu o seu objetivo. Desestabilizou ele. Tirou o Jeromel do sério. Ele ia ficar fora da próxima partida, que ia acabar virando uma decisão. Se o Grêmio fica com 10, naquele momento, o Grêmio ia perder o jogo. Ia perder o jogo, porque a torcida ia ser uma pressão. E ali já ia ficar 2-1. Sim, também, né? Já ia passar à frente o Rosário, tempo. ia ficar 11 contra 10 e depois tinha que ficar na briga de ganhar do Libertad aqui com o Paulo Miranda ao lado do A sorte foi não ter o VAR, né? Se tem o VAR... O VAR é pênalti. Mas tinha um outro lance anterior que apareceu numa foto que também foi pênalti. Também. Que o cara se gruda na camisa do Jeromel. Só que esse negócio de foto é que depois apareceu. Quando se divulgou a foto, apareceu o vídeo. E foi pênalti. Mas não é só o fato de ter o pênalti, é que neste caso revelou um aspecto assim que era desconhecido no Jeromel até então. Um nervosismo que ele normalmente não tem. O nervosismo ou essa sensibilidade, digamos, que tem um limite, né? Que ele expôs o time a perder o jogo. Esse foi o ponto grave, porque sai pênalti, não sai pênalti, teve ou não teve, não é isso, eu me refiro à situação que foi muito grave, a maneira que ele agrediu o adversário, dentro da sua área, mas ainda se faz fora da área, diz, eu peguei o cara porque o cara estava me devendo, tal, tentou me quebrar a perna, veio por cima, tal, o juiz não deu nada. Mas aí até pode estar revoltado, mas do jeito que ele fez ali foi... Agora... Não, mas Rec, o grande problema daquele lance do Jeromel, aconteceram os 2 pênaltis, ele sofreu o pênalti não marcado no lance anterior e também não marcaram aquele pênalti. A diferença é, o lance do pênalti que o Grêmio divulgou as fotos, ele é um lance de jogo. O lance do Jeromel, se tem um Paulo Schmidt lá no tribunal da Comebol, pode dar uma punição. É uma agressão. Correto. Ele podia alejar o cara. Lembra do Darzoni? Lembra do Darzoni? Um lance assim, de repente, aonde pega, na região que pega, se pega bem, pode dar uma lesão cerebral. Até hoje estão cerebral. discutindo o lance Bolanhos e William. Tem umas coisas que eu fico de cara. Agora... Isso eu já expliquei aqui, né? Sem querer ser crítico da crítica, tem alguns colegas, principalmente um colega cujo nome não vou dizer, no Rio de Janeiro, criticando muito o Flamengo, que o Flamengo... Mauro César. Decepcionou. Pois é. O Flamengo decepcionou, havia uma expectativa de uma grande atuação. É cara que nunca passou pelo problema da altitude. Ururu é 100 metros mais do que La Paz. La Paz, o aeroporto, é 4.000 metros. Ele está no bico do Abel há horas, o Mauro César. Pois é. Aí já é problema. 4.000 metros o aeroporto em La Paz. Estou me lembrando do Ranzolin, eu com a dor de cabeça, filha da mãe lá. E aí a cidade fica a 3.670 metros. O Zico, para tu ver como é antigo isso que eu estou falando, jogava o Zico na seleção brasileira. O Zico ficou no hotel porque não conseguiu... o Ranzolin e eu tomamos chá de coca para ajudar negócio da dor de cabeça, que nem o Paulo Guerreiro, né? Mesma coisa. Sim. Chá de coca... Não, o dele foi contaminado, não. Uma vez, isso aqui que eu estou falando é La Paz, tá? Vou dar um outro exemplo. Agora no Equador, agora. Eu não vou a La Paz nem que me pague. Eu fui uma vez e quase morri. Então não vou mais. Em La Paz, caminhar na rua já é problema. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vou mudar de país. Vou sair da Bolívia e vou para o Equador.
Saímos de Guayaquil num avião da Força Aérea Equatoriana com o Internacional para jogar em Cuenca. Não é Cueca, Cuenca. Sim. Tá? Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca. Rapaz, aquela altitude miserável. Bom, Quito tudo bem, até 2.800 vai, tudo bem. Quito é tranquilo. E no caminho, eu não esqueço essa viagem também pelo seguinte, não só pelo quadro do avião da Força Aérea, porque no caminho no ônibus, já contei para ti, no caminho no ônibus, o Dario da Maravilha teve um torcicolo no ônibus e não pôde jogar, mas tudo bem. Então, o cara tem que entender, se ele não enfrentou esse problema, ele não sabe mesmo. Que altitude é um problema. Não vai cobrar do Flamengo em Ururu, pô. Mas Mas é que ele tá cobrando há mais tempo do Flamengo. No 4-1 contra o americano, ele deu-lhe um pau no Abel, no futebol ortodoxo e escambau. Ele gosta do Caim, não gosta do Abel, tá certo? Eu acho que Mas ele é o futebol Caim. ortodoxo também ganha, né? Ganha, o Filipão. Exatamente, continua e ganha, né? O Filipão ganhou no contra-ataque. Contra-ataque não é proibido no futebol, mas não pode... O contra-ataque ainda é uma das jogadas mais lindas que tem. Tu sabe que tu traz velho. Bem feito. Tu traz velho aqui para falar de coisa antiga. Não, né? não tem problema. Hoje faltam Eu sou antigo também. Hoje faltam 196 dias para 80 anos. 196 dias, na regressiva, tá? Liguei para o Belmonte essa semana, conhece o João Carlos Calvani? João Belmonte? Carlos Calvani. Não. Liguei para o Belmonte pelo seguinte, Belmonte, exatamente 50 anos atrás, não é 5, não é 10, 50 anos atrás. Portanto, 1969. Eliminatórias do João Saldanha para a Copa de 70. Estamos em Bogotá. Na época eu estava na Guaíba. Tinha saído da Gaúcha, estava na Guaíba. Já tinha feito a Copa do Mundo em 62, Copa Rig em 66, tudo pela Guaíba e tal. Aí o Pedro Carneiro Pereira, o Pedrinho, resolveu, eu lembrando com o Belmonte, 50 anos atrás, resolveu que nós faríamos o seguinte para chegar um dia antes da Gaúcha em Caracas. Porque no grupo do Brasil eram Paraguai, Colômbia, Venezuela e Brasil. Aí o que o Pedro inventou? Fazer um voo. Por que eu estou falando isso? Cúcuta San Antônio de Táchira, que agora está na moda por causa do problema da Venezuela. Só por isso que eu liguei para o Belmonte. Cúcuta, San Antônio. Aí o Pedro inventou o seguinte, nós vamos pegar um avião para chegar um dia antes e vamos fazer Bogotá, o Belmonte fica em Bogotá. Nós vamos fazer Bogotá, Cúcuta. Depois atravessamos a fronteira, aquela que apareceu na televisão, um monte agora, né? E aí fazemos San Antônio de Táchira, Caracas, para chegar um dia antes. Chegamos lá, o Pedro Luiz, da Bandeirantes, ainda, o narrador Pedro Luiz, deu um corte de seda para Dona Mercedes, da Radional e tal. Bom, tá, não interessa. Tinha um porco dentro do avião esse. Pessoal, não, é sério. Era um avião tão humilde esse que fez... Porco. O avião que fez Bogotá, Cúcuta, era um pessoal tão humilde que tinha um porco, a mulher segurando um porco dentro do avião, eu nunca tinha visto. Ele tinha 2 porcos, eu e o porco. Agora, hoje viajam alguns também. É mesmo? É, né? Conta a lenda. Bem gravatado. Conta a lenda que um integrante da comissão técnica, não sei se era do Grêmio ou do Inter, preocupado que não teria melancia num determinado lugar, levou uma melancia no colo daqui até Venezuela, Bolívia, para fazer o tal do trabalho. Esse foi o jogo depois em Caracas, que o primeiro tempo foi 0-0 com Pelé, Tostão e tal, 0-0, e os caras pau e pau no time, e, pô, você é exibido agora, né? E no intervalo, era a minha estreia como comentarista do ano de 69, tá? Substituído Amir Domingues. Exatamente, no lugar do Amir O Domingues. Folha Seca. Exatamente. Aí, exato. E aí o Rui tinha ido para a Gaúcha e tal. E aí eu estou comentando, e no intervalo 0-0, mas um vareio 0-0, rapaz, era um crime 0-0. E a Venezuela é uma porcaria. Aí depois Colômbia e Venezuela cresceram um pouco. Então, Venezuela agora nas divisões de base está batendo no Brasil. Mas era um horror. Mas vai para a principal, meu Deus. Aí eu dizendo assim, olha aqui, Pedrinho, seguinte, segundo tempo é goleada esse jogo. E vou dar até um palpite, vou bancar aqui o profeta do acontecido. 5-0 esse jogo. Rapaz, deu 5-0. E aí no avião, o João Saldanha vem na minha direção, eu fumei 23 anos, não fumo há 42. E o João vem com um maço de Marlboro para me dar no avião, já te contei, um maço de Marlboro para me dar e dizia assim, já fiquei sabendo que todo mundo me deu pau, só tu disseste que... Brincadeira. Mas sabe que eu tive em La Paz e o velho Celso Costa, Sim.
na madrugada eu disse, Celso, pelo amor de Deus, me arruma 1 ou 2 aspirinas e chá de coca, porque vai explodir o meu cérebro. Eu disse pro É Celso. impressionante. Eu disse, eu não tenho condições de trabalhar amanhã. Eu disse, eu andava assim, ó, na rua lá, porque já tinha me dado a dica. Só não sai. Assim, bem devagarinho. Não, e tem uma coisa que tu não sabe. Não, se acelerar lá, cai na calçada. Não, e a altitude brocha. Ah, bom, mas aí... Quer dizer, não tem nenhum efeito positivo, então. Pô. Pô, poderia ter um positivo para o cara se motivar e ir para lá, Essa né? minha passagem por La Paz até hoje repercute. Por causa desse aspecto aí. Não, La Paz nada funciona, não tem como. E aí estava eu, ele e o Haroldo Souza. E o Haroldo dizia, eu vou de escada. Acho que não tinha outra alternativa, né? Não, você subiu carregando equipamento, né? E aí o Haroldo foi dar uma acelerada, chegou no meio do caminho, sentou, né? É uma coisa impressionante. Não tem? E aí o rapaz critica o Abel. Não tem como. Na altitude eu concordo em 100% com o Lauro e defendo isso nas rádios aí, aqui também. Continua dando pau depois, mas essa do Ururu... Não dá. Não, e não pode dar pau no Abel com o REC ouvindo. Não, mas ganhou o jogo. Sim. Ganhou o jogo. Não, mas os outros... O Mauro César, ele tá pegando o pé do Abel. Tá Mas direto. isso é questão de estrela. Eu já falei do treinador internacional. E perguntar, mas o que tu acha? Eu digo, com a estrela que o Odair tem, né? De repente vai dar certo, porque, de novo, né? Jogou mal e ganhou. Né? Teve aquele, lembra o fatídico Grenal, aquele que... Do 0-0. Não, podia ter tomado 4-0 no primeiro tempo e ia terminar a carreira dele. Termina 1-0, 2 e começa o segundo tempo, no primeiro minuto o Rodrigo Dourado faz o gol de cabeça e o jogo incendeia e equilibrou o jogo de novo. E ali ele poderia ter tomado 4-0 no primeiro tempo, não haveria injustiça nenhuma. Estava no estádio. O Grêmio é muito superior, arrasou com o Internacional, mas só que perdeu muito gol. E aí, então, é um homem de sorte. Não adianta, às vezes, a sorte sorrir. Sobrevivente, né? E agora, de novo, quer dizer, o time estava muito mal, não escalado, porque a concepção, eu repito, até estava correta. Só que o time não saía de trás com medo de perder o jogo. Acho que foi tanto o reforço que nós não temos que ir daqui vivo, aquela história, e aí tu começa a ficar com medo de não perder, e aí tu não ganha, acaba perdendo medo de perder e acaba não ganhando. Mas a sorte sorriu para ele de novo. Colocou o Rafael Sobis e ganha por um gol, foi muito melhor. Valdir Espinosa está nos assistindo na live do Facebook. Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa? Nos assistindo. Só não sei se ele está em Porto Alegre ou está no Rio. Se estiver em Porto Alegre, depois que o Espinosa largou o jogo dentro do campo, bom. Ele virou comentarista lá em Alagoas. CSA Alagoas. Maceió. Virou comentarista. E aí ele me contou, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa. O Espinosa me contou que ele fazia o seguinte, começava o comentário, olha gente, e terminava o comentário dizendo, pensem nisso enquanto lhes digo até amanhã, Sérgio Joca. Então começava com o Laurinho e terminava com o Sérgio Joca. Beijo, Valdir Espinosa. De bobo ele não tem nada, né? Pegou já um prato pronto. E a melhor ação do Odair, eu acho, desde que ele começou a treinar o Internacional, foi na maior adversidade. Já estava, a vaca já tinha ido para o brejo, com corda e tudo, e ele ganhou um Grenal do Grêmio por 2-0, com o Renato pedindo o fim do jogo, e o juiz acuado também, porque se dá um gol do Internacional ali, e o Internacional ia para a prorrogação, o pênalti, o Rodrigo Dourado, completamente livre na ponta direita, eles não terminam o jogo assim, e o juiz terminou o jogo. Então, ali para mim, foi a melhor ação do Odair. Não foi ganhando do São Paulo, do Santos, segurando aquele Grenal de 0-0. Para mim, foi aquele do Gauchão, quando o Inter já estava morto. Todo mundo foi para o Beira-Rio, quanto o Grêmio vai meter? Aí o Renato resolveu poupar Arthur, colocar o Cícero de volante, se fresqueou para Dedé. Quando ele viu, botou ele Arthur, quase perdeu o campeonato. Botou o Arthur e botou mas não sei quem, e não dava mais. O Inter amassou o Grêmio. Nico Lopes e D'Alessandro jogaram juntos e uma enormidade. Lembra que o Bressan e o Kahneman fizeram a dupla de zaga e trocaram o jogo inteiro e não se acertaram. Trocavam o jogo inteiro de lado
Além de Odair ser uma pessoa maravilhosa. Ele é. Aquele jogo foi fundamental para o Odair seguir no comando do Inter. Se ele perde aquele Grenal, Mas o Keller é Klose, mais do que o segundo ele teve várias do brasileiro. oportunidades para... O Odair é Ele sobrevivente. teve, exatamente, mas aí é que está, né? E já teve também aquele Grenal que ele levou 5-0, não era ele? Sim, era. Também, quer dizer, já era uma coisa. Mas, não, eu não tenho nada contra ele, não conheço ele Eu acho ele pessoalmente, bom tal, técnico. mas assim, ó, a gente vai observando se é que a pessoa tem estrela, né? Não adianta, a vida, a gente é mais velho do que eu, do que nós. Ele é aqui. sobrevivente, por exemplo, para mostrar que ele... E aí a gente começa a ver esses indicativos e a pessoa sobrevivente vai... da tragédia do Brasil, No Brasil de Pelotas. No Brasil do de Odair. Pelotas, né? E o Mano Menezes, que tomou 4-0 do Anapolina. E hoje é o terceiro técnico mais bem pago do país. E já empilhou títulos. Tá né? ganhando do Huracan, fora de casa, 1-0. Mano Menezes tomou 4 da Anapolina, os dirigentes, então tem que mandar embora. Nascido em Passo do Sobrado, Mano E Menezes. aí seguraram e... Não, mas o Mano ele tem a virtude dele, ele sabe arrumar um time, principalmente defensivamente, né? Ele é muito competente nisso. Olha aqui, ó, tem muitos recados aqui, ó. Boa noite. Ele disse que o Mano Menezes é competente, e eu concordo, embora tenha chegado para mim, já te contei, e dito, ainda estou tentando conhecer o rengo sentado e o cego dormindo. Disse para mim. Olha aqui, ó, boa noite. A vitória do Inter ontem... foi essa citação que eu fiz ontem na Rádio Grenal. Essa Eu aí. disse pro Diego Real, no intervalo, eu falo com o comentarista de arbitragem. Aí eu disse pro Diego Real, você que conhece o rengo sentado e o cego dormindo, não sei se isso hoje em dia é politicamente correto. Mas Lauro José de Quadros dizia na sua época. Hoje em dia Porque eu fui chamar ele como entendedor de arbitragem. Agora me lembrei que eu queria dizer pro Lauro no A caminho. pessoa hoje em dia politicamente correto, Imagina? Chamar o cara de rengo. Imagina quantos processos o Lauro teria aí. Não, mas hoje pode, porque as pessoas Nem sabem mais o que é nem rengo. sabem o que é Tem um rengo. comentarista da Band News, o comentarista da Band News que é daqui, é gaúcho, foi meu colega aqui, Rodrigo Orengo. Para não me esquecer do sobrenome dele, Rodrigo Orengo. Aí eu não esqueço o sobrenome. Sabe que nós tínhamos um colega, Lauro, foi teu colega antes, depois Sim. foi meu colega. Está nos assistindo, certamente, gosta muito de futebol. José Coutinho. Sim. Sabe qual era o apelido dele, né? Ai. Ai. Deixa que eu chuto. Isso aí. Olha, É verdade. ele tinha uma perna mais curta que a outra. É verdade. E estava sempre preparado para... É verdade. Os caras, deixa que eu chuto. Sim. Hoje em dia não dá para fazer esse tipo de brincadeira. Não. Hoje em dia, o politicamente correto... Ou tá, como é que é? Tá fundo, tá raso? Tá raso, Tá raso. Eu sou do tempo, daqui a 196 dias, 80 anos, eu sou do tempo em que negros e negras, não é branco, não, eventualmente cantavam nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Assim na boa. Agora... Imagina uma coisa dessa. Aliás, de mau gosto essa letra, né? Péssimo gosto. Diga aí, Maurício. Alguns recados no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O Mauri José Filho, ele está dizendo que o Grêmio tem que repensar o meio-campo, que está lento, sem infiltração, e o Tardelli pode ser o conserto para esse meio-campo do Tem que Grêmio. cuidar para não ver chifre em cabeça de cavalo. Esse menino que entrou ontem, que o Lauro Quadros, que joga mais do que o Matheus Luan, Henrique. pensa que joga, ele sentiu contra o Flamengo naquela Copa do Brasil. Ele está sendo construído para ser Matheus titular do Henrique Grêmio. entrou Mas não ontem. sei se ainda é a hora. O Matheus Henrique entrou ontem, até na altura, fazendo jogada de Arthur, assim, dando voltas. Não, ele é bom. Ele é bom. Não, o que eu vi do Grêmio é o seguinte, o Grêmio está bem treinado e continua bem treinado. Né? Então vai alterando as peças, mas vê que o sistema tático está bem aplicado. Mas está cansado, Maicon. Sim, mas mesmo assim há essa solidez, digamos, tática no Grêmio, tá? Já está consolidado. O que eu vi é que essa muita troca está começando a perder um pouco, embora esses guri que estão entrando, né? Keller, você vai falando e nós vamos bons, vendo os lances do Grêmio. Eles são bons efetivamente, têm qualidade, mas não dá para fazer toda a troca imediatamente. Tem que ser paulatinamente. O próprio Everton se firmou, né? Lá atrás o Pedro Falhou o goleiro aí, não? Se firmou. Então, eles têm demonstrado que tem qualidade, esses meninos que estão entrando. Agora não dá para colocar todos juntos de uma vez só. Falhou o goleiro aí, Keller? Foi no contrapé, né? Agora o que joga esse ali foi o gol dele foi, digamos assim, ele teve a vantagem, né?
no cabeceio e aí tirou o goleiro. Ali não tem como o goleiro Nesse fazer o nada. Everton não perdeu o gol. O goleiro que fez uma defesa O incrível. goleiro fez a defesa. Mas se chuta no outro... Não, mas ele pouquinho fez o mais que alto, tinha que só- fazer, olha. Fez o que tinha E que ele fazer. não encabulou, porque em seguida ele faz o gol. Seguido ele faz o gol nessa Recebendo jogada do Marinho, tá aí. E tu sabe que nesse gol do Everton, quem aparece o número 10 ali, já é o Viseu que está ali na pequena área também. Tu tá te apaixonando pelo Viseu. Ah, não, o Viseu, olha, não caso com ele porque eu estou casado há 58 anos. Né? Não, mas eu também acho que o Viseu ainda tá bem. Agora, claro, se jogar tudo que é jogo assim, perdendo 4, 5 gols, não dá. Mas ele está no lugar certo, ele participa das jogadas, ele tem a presença diária quando ele entra na área adversária, né? E não é aquele jogador que não tem aquela intimidade. Quando chega lá dentro da frente do zagueiro, o cara recua. Não, ele enfrenta, A torcida do Inter hoje, ela tá... A torcida do Inter é o seguinte, tem muita Madalena arrependida. Porque o que deram de pau... Eu cheguei a fazer uma enquete na Rádio Grenal, que a torcida do Grêmio deu de 80 a 20 na torcida do Internacional de quem ia estrear melhor. Deu Grêmio assim, ó. E o Inter ia estrear com o Palestino, que é um time chileno, sem tradição, e o Grêmio contra um argentino desesperado, precisando ganhar para dar uma Que não resposta ganha imediata. desde o ano passado. Né? E quer dizer, e ainda assim a torcida do Inter estava sem esperança. Hoje, estavam cobrando, não é tudo isso, que não sei o quê. Mas se eu comparar o que o Grêmio jogou, o Internacional jogou, o Grêmio jogou melhor. Mas é Não isso que eu quero não há dizer. dúvida. Então a avaliação de que Foi o outro Grêmio ritmo. jogaria melhor, né? E até porque o Rosário tem muito mais camiseta, muito mais tradição que o Palestino. Nós E tem mais mostramos o quê? time. Tem mais time também. Mais time. Até o momento, se eu não me perdi, foram 5 chances do Grêmio claras de gol que ou o goleiro defendeu ou a bola foi uma conclusão errada, enfim. Você acha, Keller, do alto do seu coloradismo e da sua observação, vendo esse ritmo muito diferente do Grêmio em relação ao Internacional, que ainda o Inter corre algum risco de tomar goleada em Grenal? Não, o problema internacional são os laterais. Porque o restante, eu digo, o que tem lá dá para fazer um ótimo time. Não vou dizer excelente, um bom time. Você muito colocaria bom o time. Emerson Santos na lateral direita? O Cristiano Santos, o Cristiano Moura, no nosso Facebook, está pedindo o Emerson Santos na direita e o Wendel na esquerda. Olha, até pode ser, não sou fã do Wendel também, Não, não acho grande De novo, coisa. quem não está jogando, esse aqui joga bem. Mas Essa é a solução. Não, mas Mas o Wendel não dá. É que estão muito fracos fisicamente e tecnicamente esses dois alas. O Iago nem tanto. O Iago, como eu digo, seria um bom reserva. É um jogador que num time entrosado ele joga. Só que se depender, um time com a cobertura mal feita da subida dele e tal, aí fragiliza muito. Porque ele não tem toda essa força física para ir voltar. Tá? Então eu penso que deveria buscar 2 laterais. Porque se também vai jogar um Grenal, como jogou aquele, que ele ficou atrás, que não precisa sair muito, tu consegue segurar o time do Grêmio. Tá? Já se mostrou, já se fez isso. E mais, tu não vai poder contar com querer jogar no campo do Grêmio. Não vai conseguir. Até porque não fez nenhum esquema tático para isso. Então tem que jogar reativo. E ele tem 2 jogadores que saem rapidamente, como eu falei. Falta sair 2 alas junto com esses jogadores. O Iago sai mais, o Zeca é muito fraco. Quem sai? O Edenilson e o Patrick. Agora o Patrick também não tem jogado grande coisa. Mas se tu tirar o Patrick, tem que arrumar alguém, para manter esse esquema tático, tem que arrumar alguém com a mesma característica dele. Porque se colocar, por exemplo, o D'Alessandro, que é um tocador de bola, retentor de bola no meio campo, terminou o esquema tático, troca todo o time. Falar em lateral, o Grêmio está confirmando o Galhardo, né? Sim, confirmou. O Internacional perdeu muito com a saída do Fabiano. E olha que o Fabiano não era tudo isso. Vai para Chapecoense. Pois é, mas aí por que não colocar? Vai apostar no Zeca. O Zeca demonstrou, tá demonstrando que com todas as oportunidades ele não tá se confirmando como jogador. Mas o Inter queria o de Fabiano. ponta. Palmeiras que pediu uns 5 milhões. O Inter queria não pagar 2 queria milhões. só vender e tal. Mas aí que está, né? E agora, quem é que tem lá? Não tem ninguém? Vai ter que avisar o Emerson? Santos. Emerson Santos. Até pode ser. Mas aí que eu digo, às vezes, o treinador tem que fazer o esquema tático conforme os jogadores que ele tem. Né? Eu lembro sempre o Tite fez aquele 3-5-2 no Caxias, no Grêmio. Também, né? Fez o... Bom, pode ser que o Bruno resolva, mas não resolveu até agora. O Tite fez aquelas 2 vezes de 4 com 4 zagueiros na Sul-Americana, que o Internacional foi campeão. Então, a mesma coisa, tu vai fazer um esquema tático que tu tem que subir com os alas, o ala não tem força para chegar na frente.
E se chega na frente fica uma peneira atrás? Vamos fazer um intervalo, mas diga, Maurício. Não, depois do intervalo, algumas mensagens do Facebook, já tem algumas centenas aqui. E o que tem de viúva do Lauro Quadros? Não, e não tem porrada em mim aí, não? Vamos buscar se tem alguma aqui. Tá chegando o Luiz aqui para falar de coisa boa. Já voltamos. Faltando 7 para as 8, deixa eu mandar um abraço para o seu Augusto, que é pai da Cecília, que é colega da minha filha. E hoje a minha mulher foi fazer umas compras na Casa Máxima, que é tecidos, decoração, e fica ali na Anitta Garibaldi, número 740, e ele disse que vê sempre o programa, já me disse isso nas festas de colégio e tal. E hoje mandou dizer, pô, diz pro Rec falar em mim lá que eu tava assistindo, tá sempre nos assistindo. Diga aí. Uma mensagem no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Rec, o Guilherme Leibniz. Temos que ter visão crítica, não gostei do Grêmio. Claramente o problema é a meia cancha, pois o Maicon em jogos grandes tem enormes dificuldades. Creio que o Renato vai ter que alterar esse setor. Como é o nome dessa pessoa? É o Guilherme. Guilherme, não esquece que o Michel não jogou. Quando o Michel joga, é diferente. O Rômulo é muito aquém? Não é ruim, mas o Michel é melhor. Olha aqui, ó, Rex, se o Haroldo de Souza ainda está narrando os jogos, por que o Lauro Quadros não pode comentar? Darcy de Gravataí. O Lauro largou porque quis. Eu me lembro quando o Lauro estava largando, em 1994. Eu resolvi, eu estava 36 anos sem fim de semana. E aí, rapaz, na Copa de 95. Na Copa de 94, a minha primeira Copa, o Brasil foi bicampeão, no Chile em 62. Eu estou autobiográfico agora. Em 94, Passadina, né? O Roberto Baggio, encontrei o Tafarel agora, o Tafarel e o André agora em Capão da Canoa. E aí, me despedi da jornada esportiva para poder ter fim de semana. E depois, agora em 75, 4 anos atrás, me despedi, me aposentei. Modéstia à parte, levei 3 meses para convencer o Nelson Sirotsky, porque eu queria parar mesmo, que não era brincadeira, né? Mas tudo bem. Olha aqui, ó, mas quem sabe ainda volta. Olha aqui, o Inter, vitória na estreia, deixou o Internacional na liderança do Grupo A. Colorado fará 3 jogos no Beira-Rio em sequência da Libertadores. Alianza Lima será o adversário da próxima quarta-feira. Jogou bem contra o River, quem viu o jogo. E se o Inter ganha, fica 5 pontos na frente do terceiro colocado, tá certo? Não, porque o River pode ganhar o seu jogo. Tá. Na frente do terceiro colocado. Não? Do terceiro, sim. Do terceiro. Do terceiro, sim. Porque 2 se classificam, então me interessa saber a distância do terceiro. Bom, tá certo. Não, o Lauro é muito rápido. Não, velho esperto. Velho esperto. Velho esperto, esperto. 196 dias para os 80. Para os 80 anos. Alianza Lima será o adversário da próxima quarta. Ontem o River Plate buscou empate no final. Depois tem River Plate e novamente o Palestino. Próximo compromisso pelo Gauchão, domingo, contra o Aimoré no Beira-Rio. Suspenso, Moledo desfalque confirmado. Tendência é que o Odair preserve os titulares. Equipe alternativa terá D'Alessandro, Nonato, Sarrafiori, Neilton, Sobis como atrações. Daqui a pouco vão achar que o time B é melhor que o time A, hein? Dourado deixou a partida ontem com dores no tornozelo e será reavaliado. Time B com D'Alessandro, Nonato, Sarrafiori, Neilton, Sobis. O Nonato é outro que tem essa característica e pode também jogar no campo adversário com troca de bola. Segurar e entrar para o campo adversário e reter a bola no campo adversário. E tem raça ao mesmo tempo. Exatamente. Então, quer dizer que se ele quiser alterar, óbvio, tem que treinar, né? Tu sacrificaria o Patrick? Sim, porque se o Patrick não está rendendo... Tá aí, mas Patrick... aí tem que mudar a característica do time. E a loucura que eu vou dizer agora aqui. Emerson Santos na direita, Patrick na esquerda. Na lateral. Bom, mas aí tu pode mudar essa composição, é o que eu estou dizendo. Mas o treinador já jogou que tá lá de no lateral. dia todo, ele tem que avaliar essas valências, potencialidades de cada jogador para fazer o esquema tático. Ele não pode ficar com o Zeca, com o Iago, não está dando, vão ser atropelados. Eu gosto muito do italiano, né? Eu sou metido, assim. Nonato é um nome gozado, porque o cara que não nasceu, né? Nonato. Meu Deus. Que bobagem! Olha que o empate deixou o Grêmio. É que o Laura veio aqui para falar só que ninguém vai falar dela. Que ele é pago para falar. Se é para ficar repetindo o que os outros dizem. Pô. Empate deixou o Grêmio em segundo, ao lado do Rosário, no Grupo H. Tricolor volta a campo pela competição na próxima terça contra o líder Libertar na Arena pelo Gauchão.
São José será o adversário no sábado também em Porto Alegre. Renato deve escalar time reserva. Michel volta a ficar à disposição, mas deve ser preservado. Partida deve marcar a estreia de Diego Tardelli, mas vai depender do Tardelli. Recuperado de lesão, Alisson voltou a treinar com bola e pode ser relacionado. E Kahneman, como disse o Lauro há pouco, foi convocado, será desfalque na última rodada da primeira fase do Gauchão e também uma partida das quartas de final. O Inter lidera o Grupo A com 3 pontos. O Libertad lidera o Grupo H, que é o do Grêmio, com 3. Em segundo, Alianza Lima e River Plate no Inter. E o Grêmio está em segundo, junto com o Rosário também, com 1 ponto ganho. Estão jogando Huracan e Cruzeiro. O Cruzeiro está ganhando ainda? Está ganhando no intervalo de jogo. Às 9 tem LDU e Peñarol. Esse grupo é o grupo do Flamengo. O Flamengo ganhou fora de casa, arranca na frente. E tem o Deportivo Lara contra o Emelec às 11 da noite, quer dizer, tem futebol para todos os gostos e tudo na TV e no Facebook também. Copa do Brasil ontem, Fluminense 3-0 no Ipiranga, eliminou o Ipiranga. O Brasil está jogando contra o Avaí. Está empatando 0-0, empate vai para as penalidades, não tem mais a vantagem para ninguém. Atenção para a cultura inútil. O que quer dizer Emelec, que nada mais é do que uma sigla? Eu sei o que é. Você sabe, né? Eu sei. Mas vou deixar que tu diga. Mas é uma empresa do Equador. Empresa elétrica do Equador. Né? É que a gente vai fazer os jogos, o cara aprende, né? Santos e América jogam às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Campeonato Gaúcho, só por curiosidade, Maurício, depois não te atropelo mais, estariam classificando hoje Grêmio, Internacional, Caxias, São José, Aimoré, Pelotas, São Luís e Novo Hamburgo. Correndo por fora, e tem um clássico Caju na frente. Juventude contra o Caxias. Juventude tem 10 pontos e está brigando ali ou por vaga ou para não cair. E o Brasil de Pelotas hoje está escapando, está 1 pontinho à frente da Avenida. Hoje estariam caindo Avenida e Vilanópolis. Estou fazendo isso porque deu uma trégua aí, o Gauchão deu uma pausa, né? Então por isso que eu estou recuperando. Diga aí, Maurício. Você citou, tem jogos para todos os horários na TV, quinta-feira não, é só Facebook, né? Nesse das 11 da noite também? Os jogos da quinta-feira é tudo Facebook. É tudo com o Mark Zuckerberg. Agora, tudo mesmo é com o nosso Luiz aqui. O Lauro, que cuida 800% da saúde, vai amar esse comercial. Se o Lauro não comprar um conjunto aí, um desconto especial, o Keller já comprou, né? Já comprei. O Keller tentou comprar na Alemanha, mas viu que aqui é mais barato. Ele viu que aqui o Luiz vende mais barato. E outra, essas aqui são lançamentos, que tu tem que levar aquelas tuas para a praia e comprar essas outras. É por isso que vem fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, né? Só quem compra direto de fábrica e traz um produto com a qualidade da Friggold pode oferecer aqui no teu programa. Minha gente, nós estamos para falar aqui sobre a sua saúde. Você já sabe que o óleo da fritura é o principal causador de muitos problemas sérios de saúde. Hoje nós temos exemplos aí no Brasil afora de pessoas sofrendo, com colesterol alto, com diabetes, problemas cardiovasculares, pessoas acima do peso, porque desde pequenininho comeram muita fritura. É por isso que a gente preparou essas imagens para você que está nos assistindo em casa. Nada gruda. Nada gruda, E pode verificar nas imagens, gente, não tem uma gota de óleo sendo preparado na Friggold. Então, você vai eliminar o óleo no preparo do alimento. Então, aquele peixe que você gosta de comer, eu gosto de comer o peixe porque tem o ômega 3, aí você vai lá e frita o peixe no óleo. Aí sabe o que acontece, gente? O peixe absorve o óleo, você come o óleo junto com o alimento, e aí aquele alimento que era para ser saudável já não é mais, porque você vai acumular essa gordura saturada no seu organismo. Quando as pessoas fazem um check-up, um exame médico, né? Qual a primeira recomendação médica quando ele descobre que você está com o colesterol alto? Ou quando você teve algum problema cardiovascular? Ele corta a fritura. A partir de hoje você não come mais fritura. Hoje nós já temos também leis municipais, estaduais, federais, proibindo o consumo de frituras nas escolas. Então, gente, se na escola já estão preocupados com a alimentação do seu filho, aí na sua casa você ainda vai continuar preparando o alimento no óleo, aquele ovo frito, aquela batata frita com óleo. Gente, pode esquecer tudo isso. A partir de agora, você vai ligar para o telefone 4003-4220, você vai receber na sua casa esse conjunto maravilhoso de panelas. Aqui, qual é o número?
4003-4220. Gente, você vai receber a panela grande. Sabe aquela panela que é ideal para fazer uma galinhada, para fazer o carreteiro, para fazer uma sopa? Isso aqui desmente a música. Uma Panela carne velha de que faz. panela. Panela velha pra fazer comida boa, só se for no frigideiro. Agora é Essa aí nova. tá sempre nova, essa aí não estraga nunca. Essa é uma novidade, né? Então, a panela grande, a panela média. O legal da panela média é que a tampa da panela média, ela serve na frigideira também. Então, você pode utilizar a tampa para as duas. E a panela menor, Rec, que é aquela panela que todo mundo gosta de ter em casa para fazer o arroz, né? Mas se você tem aí 2, 3 pessoas em casa, é ideal. Gente, a tampa agora vem com essa borda de silicone. Então, se você deixar cair no chão, não tem perigo de quebrar a sua tampa de vidro. Faz o seguinte... Liga agora 4003-4220, porque aquele desconto especial que eu já prometi já está acabando. Se você ligar agora 4003-4220, você não vai perder o programa não. Você vai continuar assistindo, porque amanhã pela manhã a gente vai retornar a ligação. Mas eu vou fazer o seguinte, vou liberar somente 50 ligações, porque a promoção está muito boa. Então não perca essa oportunidade de eliminar o óleo no preparo do alimento. 4003-4220. No disco do Lauro Quadros e Amar, ele ficou babando o programa, o comercial inteiro. Quando ele viu a pipoca dele, Não, outro dia chegou um cara pra mim e disse assim, porra, no programa do REC tem panelinha lá, né? Agora que eu vi que tem panelinha. Tem mesmo. É a Frigigold. É a Frigigold, essa é uma baita panela. Olha aqui, ó. a panela. Então vá ligando aí 4003-4220. Eu vou deixar inclusive um tempo para você ligar, vou fazer o intervalo e você não vai perder a oportunidade de ligar e fazer o negócio agora. E eu vou chamar o intervalo com uma frase para agradar o Lauro Quadros, não que ele precise. O Cid aqui de Canoas diz o seguinte: Lauro é e sempre será o rei do rádio. É uma lenda, nunca morrerá. Já voltamos. Olha aqui, ó, eu nem vou levantar aqui, mas vou fazer a entrega ao vivo, porque o Luiz, assim, ó, com essas estrelas presentes, ele se emocionou e mandou dar uma frigideira da Frigigold pro Lauro Quadros, para continuar cuidando bem dessa saúde. Para cuidar da saúde, para começar a regressiva para os 90. E o Keller Estou Kloss, emocionado. e o Keller Kloss, Obrigado. que já é cliente Obrigado, hein? e é um consumidor exigente. Olha que coisa mais linda essa aqui, ó. Olha só. Beleza, hein? Espetacular. É mais bonita do que aquelas que estão expostas ali, ó. Olha só. Tão Então, bonita quanto? lá vai. Lá vai. Foi. E você pode ter aí na sua casa 4003-4220. Keller Kloss também recebe um livro. Muito obrigado, Rec. Muito obrigado ao Luiz. Agora- a Frigigold. Agora tem o seguinte, né? Não vou entregar todo dia. Arrumou a sarna para você coçar o Luiz. Agora todo mundo que vai chegar aqui vai... Vai querer, agora eu quero a minha frigideira. Não, mas assim, né? É que a gente já é habituê do programa, né? Isso. Sabe que o príncipe já uma vez chegou aqui e levou uma, né? Não, vou levar. E o Luiz, fã do príncipe, deu. O Gustavo Endres, campeão olímpico, levou também, fez um merchan pra ver. E aí os caras chegam aqui e dizem, pô, mas tu deu pro cara? Eu não dei nada. Quem manda dar é o Luiz. Ele que diz, é pro fulano, pro Beltrano. Não desce pra ninguém, não. Não. Olha aqui, ó, tem outra dica muito boa aí, e que também usa Frigigold lá. Galeteria e Casa de Massas Piatobello. Há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas, é imbatível. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, além de fabricação própria, que também tem fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas, Piatobello, não tem nada igual na Grande Porto Alegre. Atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga nas redes sociais Piatobello, Facebook, Galeteria Piatobello e no Instagram, Galeteria Piato, com 2 T's. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Leve Bus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viagem para Capão da Canoa, por exemplo, pagando praticamente metade do preço. Viagem para as praias gaúchas, para Florianópolis, com até 60% de desconto. Escolha seu destino
Junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens para diversos destinos através de levebus.com.br. A CIA do meu amigo Bira, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue 3375-3800. Daqui a pouco tem os lances do Inter também que estamos devendo. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e sua conta duplicou de valor, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produto com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no litoral. Ligue, agende visita ou receba a cotação via WhatsApp. O telefone fixo lá, 30 21 23 23. O WhatsApp pode ser agora a consulta, 99683 31 99. Insulfilme fica na rua Hoffman 519. Muito bem, o jogo do meio da semana pode ser traiçoeiro para um. Um fez 4-1, que é o Libertad, e o outro se impôs diante do River e quase ganhou o jogo. O gol do River foi a 50 minutos. Vocês veem dificuldades nesses jogos de Porto Alegre? Se der para fazer um 3-0 no Libertad é bom por causa do saldo de gols, né? O Libertad disparou no saldo, né? Mas... Vamos ver os lances do Inter e aí vamos falando em cima? Pode ir falando aí, Keller. Eu penso que o Internacional tem a obrigação de ganhar no Beira-Rio se quer se classificar. O jogo que balizaria a classificação internacional seria este contra o Palestino. E felizmente ganhou, porque se não houvesse ganho essa partida, poderia ter uma complicação muito grande em perder para o River, por exemplo, em Porto Alegre, aí estaria seriamente comprometida a classificação. Penso que poderá agora, ganhando do Aliança Lima, aí sim já consolida praticamente, como bem lembrou o Lauro, já fica a 5 pontos do terceiro colocado, então praticamente encaminha a classificação. Esse arremate desse menino aí, ó, nesse cabeceio, demonstra que ele é centroavante, Pedro Lucas, que ele é centroavante de ofício. As poucas oportunidades, porque ele tem jogado isolado nesse 4-1-4-1 e não consegue ter parceria para trocar um passe lá na frente. É sempre ele sozinho contra toda a zaga adversária. E aí na bola aérea para não deixar saudade do Damião, né? Do Damião. Muito bom. Eu acredito que esse jogador tem que ter sequência, continuidade. Ele ou o Sobis? Ele tem que ter, ele está começando, né? O Sobis também eventualmente pode entrar, como demonstrou que tem experiência, né? Numa hora difícil, mas esse menino tem que começar o jogo, pelo menos, né? Em mais um jogo treino, oportunidades. Keller, em um dos jogos treino de preparação do Inter, o Odair colocou o D'Alessandro aberto na ponta direita, estava com os reservas atuando. D'Alessandro na ponta direita e o Sobis fazendo a função que no time titular quem está fazendo é o Nico. Daqui a pouco pode, inclusive, colocar os dois. Mas eu digo, ele tem opções. O único lado que eu não estou vendo grandes opções são nas alas. Então, repito isso. As duas alas internacional precisam de reforço imediato. Tá? Os demais têm. Aí, é claro, é o treinador que Você tem que... trocaria o Danilo Fernandes pelo Reinaldo do São Paulo? Olha, não sei qual a situação do Danilo Fernandes hoje, né? Mas ele tinha feito o Campeonato Brasileiro muito bom, né, como goleiro, né? E ficar só com um goleiro também... Mas o Reinaldo já foi inscrito na Libertadores pelo São Paulo. Né? E eu trocaria. Mas ele não pode jogar Libertadores? O terceiro goleiro do Internacional é muito bom. Daniel. Mas ele não pode jogar Libertadores, Mas qual é o problema? Mas é a competição é tudo ou nada? Não, até tu acha bom, que o uma visão, qual é a idade dele? Eu tenho uns 28, 29. Ainda dá para ficar uns 4 anos jogando em alto nível. Ele jogou bem em tudo que foi time. Jogou bem na Chapecoense, jogou bem no Figueirense, jogou bem no São Paulo. Olha, Ponte Preta. Numa visão mais alongada, não imediata de Libertadores, aí é razoável. A proposta não é desarrazoável. Só para dar um toquezinho na seleção, me corrija o Maurício se eu estiver errado. Como o Neymar não vai estar... E como o Vinícius Júnior, esse do Real Madrid, se machucou,
Não pode acontecer de o Everton ser titular? Ah, pode. Pode, né? A tendência é forte. E é a hora de experimentar, né? O Vinícius Júnior teve uma ruptura de ligamento. 60 dias parado, pelo menos. Pô. Depois do intervalo, nós vamos ver as imagens liberadas pelo Grêmio do lance no Jeromel, o pênalti não marcado em favor do Grêmio. Obviamente que o Grêmio não divulgou o cotovelaço do Jeromel. Já voltamos. La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre, mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita, todas as terças, valor promocional. Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, 3024 44 41. La Tarantela, com 2 Ls.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Convida. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Meu amigo Domênico Vaca. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Cachorro quente do R, esse é diferenciado. O original e único. Em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Esse é o charme do Cachorro Quente do R. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Vai reinaugurar FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Reinauguração de 11 a 16. Vai ser um festerê, um festival de ofertas num único endereço lá na Avenida da Florianópolis. 2.855. 2855. E mandar um abraço para o seu Wilson Fac. Está de aniversário. Se é faixa, como tu disseste, é hash, então. É que eu falo faixa já para o cara ir direitinho. Não, entendi a brincadeira. Mas eu digo, às vezes, hash, eu digo para o cara escrever certo. FAC Materiais de Construção. Parabéns ao seu Wilson, 53 anos, é um dos grandes líderes da cidade de Canoas, presta trabalho comunitário, ajuda a sociedade em todo sentido, além de ter esse festival de preços bons lá na FAC Materiais de Construção. Da base até o telhado, tudo na FAC. Diga. A gente normalmente traz participações no WhatsApp, no Facebook, e a Sandra está participando no teu Instagram, luiz.carlos.hash. Então, para usar essa nomenclatura, diz ela que está toda a família assistindo. Paulo, a Sandra, o Wesley e a Paula. Está pedindo, apresentador, me manda um abraço. É todo mundo gremista. Muito bem, um abraço para eles todos. E sou de Sananduva, estou hospedado no Hotel Garibaldi, em Porto Alegre. Ver Lauro Quadros na TV com opiniões sempre pontuais e oportunas me emociona. Viva Lauro Quadros, mestre da comunicação. Fraterno abraço, Marlon Zanin Nepomuceno. Ele é de Sananduva, lá nos assiste pelo Facebook. Deu o nome do hotel aí, né? Eu não quero ficar com fama de bagaceira aqui, mas eu ouvi hoje na rádio, acho que foi hoje, o seguinte, em Não Me Toque, que tem a Expo direto em Não Me Toque, né? Compraram um motel, tá sabendo, né? Um motel Me Toque. Exatamente. Foi comprado um motel, transformado agora em hotel, e o nome do motel em Não Me Toque era Me Toque. bem sugestivo. O Érico Esteves, que está em Santana do Livramento, e pede pro Lauro, manda um abraço para mim, manda um alô, que eu te assisto sempre que tu participa do programa. Alô, qual é o nome dele? Érico Esteves. Ele que pensa que é Érico, ele é doble chapa, pô. Vamos ver o paraíso. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa.
Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Ligar para o João Laíri lá que vai sair negócio e você vai morar no paraíso. Ainda temos tempo aqui para falar sobre... Como é que é? Ah, tá, tem as imagens do Jeromel, já vamos ver. Fala para o Keller que o problema do Inter não está nas laterais, e sim no meio-campo. Nonato pode ser a opção no lugar do Patrick, prendendo mais o Edenilson, saindo só na boa. Bruno Portal, de Porto Alegre. O Bruno tem que entender que a questão é do esquema tático, os jogadores têm. Então não adianta dizer, precisa. Todo mundo diz, mas se o D'Alessandro entrava... Se o D'Alessandro entra, muda o sistema tático todo. Você tem que mudar a escalação do time. É óbvio que eu sempre digo que um time começa pelo meio-campo. Se não tiver um meio-campo consolidado, esse meio-campo nem reforça a defesa e nem apoia o ataque. É óbvio que o meio-campo é o ponto inicial do time. Não é? É o pulmão do time, é o coração do time, é tudo. Tem que acertar o meio-campo e, obviamente, o esquema tático dos jogadores que tem à disposição. Com todos os nomes que eu falei, eu acho que aí é o treinador que tem que consolidar um esquema tático que aproveite melhor os jogadores que tem. Que manda um abraço para o Lauro Quadros, Moisés Amaral. O Lauro trabalhou com o meu tio Marcos Amaral. O Taquara, porque o Marcos Amaral era de Taquara. E foi o primeiro, eu conheci a Elis Regina tinha 10 anos, era vesguinha, depois foi consertado isso, né? Depois trabalhamos juntos muito tempo, quando a Elis já tinha 16 anos, nós trabalhávamos juntos. E o namorado, o primeiro namorado, quando a Gaúcha ficava lá no Edifício União, na Borges de Medeiros, o primeiro namorado da Elis Regina foi Marcos Amaral. Viu só? Histórias. E sobrinho do Marcos, como é que é o nome dele? Moisés. Moisés. Parece que é um divisor de águas. Pois é. Olha aqui, Rec, o Brasil está perdendo para o Avaí 1-0 na Copa do Brasil, ainda tem tempo para buscar. Notícia. E o Júlio Xavier participa da nossa live dizendo que anularam um gol legítimo do Chavante. Tem alguma confusãozinha aí, mas o Avaí está ganhando 1-0. Meteram a mão. Vamos ver os lances que o Grêmio divulgou. Os lances não, as imagens. São fotos, né? São fotos do Lucas Weber, o fotógrafo do Grêmio. Obviamente estava pegando o ataque do Grêmio e mostra o Jeromel sendo puxado. A camisa dele nitidamente foi puxada. Vai ver que o jogador gostou da camisa do Grêmio e queria levar para casa. Né? Mas, repito, a diferença desse lance pro lance que o Jeromel comete o pênalti... sim. É o mesmo jogador. É que o lance do Jeromel, é agressivo. Se o tribunal quiser, pode julgá-lo. É uma agressão. Também observado, Maurício. A tua observação é perfeita. É que ali o lance do Jeromel... Foi irresponsável. Foi irresponsável, totalmente desportivo, né? E esse outro é uma falta de jogo, né? Ali, tá ali a cotovelada. No Zampedri, né? Olha, pode alejar um companheiro. É um absurdo. Cotovelo é uma certamente arma. A intenção dele não era essa, mas acabou. Mas é que sabe o que é? Tem que ter controle, não adianta. Senão, daqui a pouco transforma uma final de Copa do Mundo num jogo de várzea. Não dá. Lauro,
Você já tem uma opinião formada de quem vai mais longe na Libertadores? O Grêmio por estar mais bem estruturado, o Inter por ainda ter o Paulo Guerreiro por estrear. Tem... Eu Rec, não quero pipocar, tá? Eu estou torcendo sempre, não é média, não é demagogia. Eu torço pelos dois porque até o interesse próprio, profissional, eu quero que os dois estejam, não quero nenhum dos dois na Série B, por exemplo. Por quê? Eu quero eles lá em cima porque é bom para mim. Porra. O cara, mas tu tá torcendo para esse, secando aquele? Não, torcendo para os dois, porque é bom para mim também, pô. Keller, quem vai mais longe? Olha, eu espero que o Internacional, óbvio, né? Acho que, como eu disse, o Internacional vai ser atacado, pode até manter esse esquema reativo. Tem elementos, elenco para fazer um outro esquema tático também. E acho que dá para ir adiante, tá? Mas aí é o seguinte, é óbvio que o Grêmio está melhor estruturado, mas isso também é muito relativo. São jogos que são depois da segunda fase é mata-mata, dá para fazer um timezinho certinho, dá para ir longe. Uma frase só. Até que ponto o Grenal pode interferir nessa trajetória? Aquela frase do Ibsen Pinheiro, como é que é? Arruma a casa. Arruma a casa. Ou desarruma. Ou desarruma. Até amanhã, 19 horas.